suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 19 de agosto. Você que está ligado com a Opção para a Vida, seja na TV Maior, Canal 11, seja na TV Master, TV a cabo, seja através do YouTube, você continue com o seu coração aberto, porque Deus nesta manhã tem uma palavra para o seu coração. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Fotografia e do Fotógrafo, também é dia do artista do teatro, e nós parabenizamos a todos pela celebração do seu dia, principalmente aqueles que trabalham como teatrólogos. Vocês possam realmente desempenhar bem esse papel, representando bem histórias, situações e momentos que nós vivenciamos na vida real. Queremos deixar o versículo do dia nesta manhã de segunda-feira. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, onde lemos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Neste versículo, o profeta Isaías, ele está fazendo uma avaliação contemplativa do Deus que desde a antiguidade, desde os nossos ancestrais, desde os nossos pais, fez promessas e tem cumprido com a sua palavra. E nada do que ele falou, nada do que ele falou, nada do que ele disse deixou de se cumprir. Ele diz isso no versículo que nós deixamos para a sua reflexão, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Jesus, quando aqui esteve, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dioturnamente. Deus não toscaneja, nem dorme o Deus, o guarda de Israel. É isso que nos diz o salmista. Não dorme, nem dormita, nem toscaneja o guarda de Israel. Ele vela, ele cuida de cada um de nós. Ele diz: olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo. As aves não trabalham nem fiam, entretanto o vosso Pai as alimenta. Olhai para os lírios do campo, ele trabalha, ele cuida dos seus filhos. Deixamos, portanto, essa reflexão para a sua meditação. Não sei quais são os problemas que você está enfrentando neste dia, não sei quais são os desafios, não sei quais são os obstáculos, mas guarda este breve conselho do verso que nós lemos, Isaías 64, verso 4. Nós vamos estar ouvindo agora o reverendo Musselman trazendo mais uma reflexão, a conclusão de uma outra reflexão que ele trouxe sobre o tríplice ofício de Cristo, falando especificamente sobre Jesus como sacerdote. Então, que você grave no seu coração, através do que vamos receber, o que Jesus realizou e o que ele representa para aqueles que creem na sua palavra. Você está passando por tempos terríveis na sua vida? Jesus abriu o caminho para que você chegue diante do trono. E agora o trono de Deus não é o trono da ira, não é o trono do juízo, é o trono da graça. E você pode chegar até esse trono e receber misericórdia, e graça, e socorro, e ajuda em tempo e ocasião oportuna. É isso que o nosso misericordioso sumo sacerdote nos trouxe. Olhe para eles, amados. Olha para o capitão que é misericordioso e fiel. Contemple como ele percorreu o caminho. Ele suportou a provação e ele chegou ao descanso. Ele foi provado e aprovado e ele nos deu exemplo para segui-lo. E amados, nós também precisamos ser aprovados. Nós também precisamos correr a corrida até o fim.
E esse é o ponto de Hebreus 5:11 até 6:20. Aqui nós vamos ter uma severa repreensão do autor de Hebreus. Talvez uma das passagens mais terríveis, junto com Hebreus 10, do Novo Testamento. O autor de Hebreus está preocupado, porque aqueles crentes que ele está mandando essa carta deviam ser mestres, mas estavam precisando do leitinho de crianças. E o alvo que ele fala, no 6, de 11 a 12, é que eles precisam demonstrar diligência para terem plena certeza da esperança. Eles não podem ser preguiçosos e indolentes. Mas em vez de tardios em ouvir, em vez de indolentes, em vez de imaturos, eles deveriam imitar aqueles que pela fé e paciência herdaram a promessa, como Abraão. Agora, Abraão não foi perfeito, e vocês bem sabem disso. Mas ele creu e perseverou e foi paciente. E no meio dessa demonstração, nós lemos Hebreus 6:4, que é um trecho terrível. Alguns ficam aterrorizados, outros ficam com medo, confusos. Vamos ler Hebreus 6:4. É impossível. Pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. E essas palavras são duras. E não há nenhuma suavização aqui. É impossível que essa pessoa descrita aqui se arrependa. E nosso autor descreve essa pessoa com 6 características. Ele foi iluminada, essa pessoa, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, provou os poderes do mundo vindouro e caiu. E isso aqui é um alerta contra a superficialidade espiritual. É como se o autor de Hebreus estivesse falando: vocês precisam amadurecer na fé, porque ser superficial, ser imaturo, pode ser fatal. A pessoa retratada aqui, ela foi eliminada, no sentido de que ela ouviu a palavra da verdade, ela entendeu, a semente caiu no solo. Ela entrou para o hall de membros da igreja, ela participou e foi considerada como povo de Deus. Ela experimentou a ação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Ela ouviu a palavra sendo pregada, ela desfrutou um pouquinho das glórias prometidas ao povo de Deus. Desfrutou as bênçãos exteriores, a nova aliança, o amor que se passa pelo Espírito Santo no meio da congregação, a glória de Deus que está entre nós quando nos reunimos, e ela apostatou. E isso daqui não é um tropeção, amados. É uma queda livre em um precipício. Não é uma escorregada. É uma falha gravíssima e irreparável. O texto vai nos dizer que essa pessoa fez o seguinte: ela olhou para a face de Cristo na cruz, considerou Jesus por um tempo, mas depois cuspiu na cara dele. Essa pessoa olha nos olhos do Salvador, morrendo em favor de pecadores. Por um tempo considerou isso, mas depois ela fala: morre, seu desgraçado. Ela ouviu o Evangelho, andou entre nós,
depois virou as costas e rejeitou abertamente, afrontosamente e totalmente o Salvador. Você precisa entender que isso aqui não é um mero desvio. Não é alguém que ficou frio por um tempo. É alguém que fez uma rejeição completa de Jesus. É como o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito. É alguém que vê o Espírito na ação de Jesus e vira as costas e fala do demônio. E para estes, meus queridos, e só para estes, é impossível renová-los para arrependimento. Eles cruzaram a linha do arrependimento e não há mais esperança, é isso que nosso texto fala. E talvez há 3 tipos de pessoas que ouçam isso. Crentes que estão perseverando, crentes que estão escorregando, e desses crentes que estão disfarçados no meio do povo de Deus. E talvez você seja esse descrente que não colocou sua confiança em Jesus. Você não está seguindo o capitão da salvação. Você não se arrependeu dos seus pecados e seguiu Jesus e creu nele. Você desfruta das bênçãos da igreja. Você vem às vezes todo domingo, de vez em quando você falta, mas você se considera uma pessoa boa. Eu vou na igreja, faço minhas coisas, eu não roubo, eu não mato. E essa alerta deveria congelar o seu coração de medo e pavor. Talvez você não cruzou aquela linha de qual não há volta. E a única certeza que você pode ter que você não cruzou aquela linha é se hoje você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Enquanto você consegue se arrepender e vir até Jesus, há esperança. Porque essa pessoa não tem arrependimento. E você precisa fazer isso hoje, porque amanhã é a desculpa do pecado. E hoje, como nosso texto diz, é o dia da salvação. Você precisa olhar para si mesmo e ver como seu coração é corrupto, como você se alinhou ao inimigo. E pior, você tem sido um intruso no meio do povo de Deus, no meio do povo santo, mas você vive em pecado e seu coração é cheio de malícia e de maldade. Você não produz frutos da santidade, você produz espinhos e abrolhos. Você come no prato da mesa do Filho de Deus, mas rejeita o Pai. Você está entre os soldados de Cristo, mas rejeita o capitão. E minha pergunta para você é: será que Deus não seria justo em condenar você? Você precisa olhar para os terrores do inferno, para os sofrimentos longe da graça divina. A única face que pecadores que não se arrependem vão ver no inferno é a face da ira de Deus. Não há uma gota de graça e de bondade, de misericórdia divina lá. E para aqueles que ouvem a palavra da verdade e ouvem o evangelho, é ainda pior o juízo. O lugar mais perigoso do mundo é estar dentro de uma igreja e não crer. É um lugar terrível para se estar. Então você precisa olhar para Cristo hoje. Ele foi pregado para abrir o caminho da salvação para pecadores desgraçados, traidores, indignos, inimigos, odiosos como eu e como você. E Ele convida você a não vir para as suas obras, mas a vir e receber a salvação pela graça, a beber da água da vida de graça, a vir e comprar sem dinheiro pão e água e leite e mel para a sua força. E se você se entregar ao Salvador, Ele vai te conduzir até a terra prometida. Mas talvez você é um crente que está escorregando. E como nós dizemos ontem, o desvio, a apostasia, ela nunca de uma hora para outra. Ela é um barco que vai se afastando do porto seguro da salvação. Talvez você está brincando com o mundo e com o pecado. E na verdade você está brincando com a apostasia. E esse texto diz: acorda, desperta. Porque aqueles, amados, que creem verdadeiramente,
são aqueles que perseveram completamente. Aqueles que creem verdadeiramente são aqueles que perseveram completamente. E é isso que o autor de Hebreus nos ensina no capítulo 3, versículo 1. A qual casa somos nós? Nós somos casa de Deus, povo de Deus, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Se nós guardarmos até o fim, nós somos casa hoje. Nós podemos ter certeza que nós somos povo de Deus se até o fim nós perseverarmos. E se não perseverarmos, isso vai mostrar que a gente nunca foi parte da casa de Deus. Aqueles que creem verdadeiramente perseveram completamente. E amados, Jesus já tinha dado exemplo da semente que cai no solo rochoso, no solo com espinhos. Você precisa tomar cuidado se você está brincando com o pecado. Você precisa tomar cuidado com a imaturidade espiritual, com levar essa questão de fé cristã e de Jesus meia boca, com ser um frequentador de culto, com ser um crente nominal. Essas coisas, amados, como o autor de Hebreus fala, são perigosas. A gente pensa que eu posso ser um crente nominal, eu vou todo domingo à igreja, mas durante a semana eu vivo como um ateu na prática. Isso está tudo bem. É um lugar extremamente perigoso. É brincar diante da ribanceira. Então não seja um crente descuidado. Mas volta, amados, volte. Se você está nessa situação, volte para o capitão da salvação. E há esperança. Houve esperança para Pedro, que olhou para Jesus e o negou 3 vezes. Há esperança para você, se você vir até Jesus. Mas talvez você seja um crente que está combatendo, que está perseverando, que está se engajando. Então isso aqui é um aviso, um encorajamento para você amadurecer ainda mais e se agarrar mais firmes às promessas de Deus, a buscar e manter os seus olhos fixos em Jesus mais, a renovar o seu compromisso de seguir fielmente o nosso capitão que é fiel e misericordioso, a se esforçar para entrar no descanso e se engajar na obra de Cristo aqui na sua igreja, nesta igreja, onde você estiver. Nós vimos, amados, ontem que por nós sermos cristãos, nós somos como pequenos cristos. Nós não morremos para salvar ninguém, a salvação é realizada só por Jesus, mas nós também somos ungidos pelo Espírito Santo, todos nós. Todos os filhos de Deus têm o Espírito Santo. 1 João diz que todos somos ungidos. E se isso é verdade, nós também, amados, temos o nosso papel real a ser feito. O Catecismo de Heidelberg afirma: como rei, eu cristão, combato nesta vida o pecado e o diabo de livre consciência, e depois na vida eterna vou reinar com Jesus sobre todas as criaturas. Então, amado, esse é um chamado para você pegar as armas, a marchar por Cristo, a se revestir de toda a armadura de Deus para permanecer firme contra as ciladas do inimigo. Esse é um chamado para você recobrir as suas forças, para você não ser como Acã, que escondeu o seu pecado no meio de povo de Deus, mas para que você leve o pecado a sério e comece a lutar contra o pecado na sua vida. E a melhor forma de lutar contra o pecado na sua vida é tendo um irmão te ajudando. Sabe por quê? O pecado, amados, adora as trevas. O pecado definha na luz. E enquanto a gente mantém o pecado oculto, como Acã, aquilo cresce, aquilo prolifera, como um fungo. Mas quando você traz a luz e confessa, e seu irmão te ajuda, e te cobra, e te exorta, e te encoraja, e te admoesta, e chora com você, e ora com você, e lê a palavra com você, e luta junto com você, essa é a melhor arma que você tem, amados, o seu irmão. Porque ele vai exercer o papel profético na sua vida, conforme nós vimos ontem, e também o papel real, liderando você e ajudando você nessa caminhada. Mas talvez você precise ajudar um outro irmão. Você precisa ser alguém que quando uma pessoa vem confessar um pecado para você, você não vai cair
no pecado dos crentes chamado fofoca, que a gente disfarça de pedido de oração. Tem um pedido de oração para um irmão, ele acabou de me confessar um pecado, e eu quero agora falar para todo mundo orar sobre ele. Você precisa ser aquele que vai manter aquilo em sigilo no menor círculo possível, igual Mateus 18 diz, e ajudá-lo a ganhar o seu irmão e a vencer aquela situação. Nós precisamos exercer nosso papel, nosso ofício real que Cristo nos deu. Amados, eu sei que esses avisos de Hebreus são temíveis, são terríveis, e eles são feitos para serem assim, mas na verdade eles são uma demonstração do amor do Pai por nós. Assim como o pai dá um tapinha na mão do filho, da filha, que vai encostar o dedinho na tomada, e aqui pelo que eu vi também é 220, igual a São José, dá mais medo ainda a criancinha ir com o dedo, e você dá uma pequena dor, para que ela seja liberta de uma dor muito maior. É isso que são esses avisos. É o Pai dando um tapinha na sua mão para que você volte à segurança, para que você volte ao Pai, ao amor e à comunhão com o Pai. É isso que o autor de Hebreus nos ensina em 6, 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencem à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ou seja, ainda que a gente fala assim, a gente tem uma convicção de algo melhor para vocês. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Não se tornem indolentes, mas imitadores, mas seguidores. E amados, o nosso capitão da salvação, o nosso rei, ele veio, ele se esvaziou da sua glória, ele se encarnou, ele se tornou servo, ele foi provado e foi aprovado, ele morreu na cruz, ressuscitou na glória e agora reina com o Pai à destra de Deus, sentado à destra da majestade. Ele conquistou a cidade celestial, a Nova Jerusalém, ele conquistou a salvação, abriu o caminho para os seus filhos e filhas até a glória, e agora aqueles que creem seguem a Jesus rumo àquele local. E amados, é isso que nós somos como cristãos, peregrinos nessa terra. E nós precisamos entender, amados, que essa peregrinação nessa terra não é de jatinho particular no conforto. Mas nós temos um rei fiel e misericordioso, que se compadece de nós e sabe o que é vencer. E ele já chegou na terra prometida e ele vai fielmente conduzir o seu povo até lá. Ele é nosso rei, amados, que nos recompensa pela graça na nossa obediência, que corrige com amor os nossos pecados, que nos sustenta com poder durante as tentações, que nos preserva com fidelidade em meio às provações, que nos conduz com sabedoria em todas as coisas para a sua glória, para o nosso bem, que vai exercer o juízo de Deus contra aqueles que se rebelam, mas para o seu povo vai levá-los à glória e fazê-los assentar em tronos. Esse é o nosso rei. Ele venceu, ele entrou no descanso. Por isso agora nós também, amados, precisamos lançar a mão da esperança proposta, a qual temos firme âncora da alma, Jesus, nosso precursor, que correu na nossa frente, o nosso rei, o nosso capitão da salvação. Vamos orar? Nós rendemos graças a Ti, Jesus. Nós jamais poderíamos conquistar a salvação. Como o povo diante de Golias, nós estamos amedrontados diante do pavor da morte. Em nossos pecados nós éramos inimigos Teus. Mas o Rei dos Reis se humilhou, o Senhor se humilhou e veio nos comprar, nos resgatar, nos redimir, nos libertar do império das trevas. E agora nós estamos no reino do amor, do Teu amor. Louvado seja Ti, misericordioso e fiel capitão da nossa salvação. Em Teu nome oramos e perseveramos. Amém. Só tenho que agradecer a todos que estiveram conosco. Tenham todos um dia abençoado, um começo de semana
sobre as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até nosso próximo programa, se Deus quiser.